Dentre as muitas parábolas que Jesus conta ao longo do seu ministério, ele conta uma que eu acho muito interessante, que reflete a realidade daquela época que não mudou, que continua acontecendo em nossos dias. É a história de um homem que era extremamente rico, a parábola de um homem muito rico, que possuía celeiros que produziam muito, e num dado momento ele resolve ampliar o seu negócio, expandi-lo, fazer com que os seus celeiros produzissem ainda mais. Para que isso fosse necessário, era necessário derribar os seus celeiros atuais e expandi-lo para celeiros maiores, que pudessem ter uma capacidade de produção ainda maior. E assim ele fez. E num dado momento, numa bela noite, lhe é feita uma pergunta: louco, essa noite eles vão pedir a sua alma. O que você tem preparado e para quem será? Ou seja, a pergunta lhe mostra que ele não havia preparado absolutamente nada, embora ele fosse um homem extremamente rico, com celeiros que produziam muito, mostrando que toda a sua riqueza não era suficiente para salvar a sua alma. Jesus, em momento algum, ele é contra o enriquecimento, a prosperidade. Não é. A Bíblia nem fala contra isso. Ela diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando o nosso coração não está nisso, não há o menor problema de enriquecermos, de prosperarmos, de termos um trabalho melhor, de termos um negócio que venda mais. Pelo contrário, isso é até bom e saudável. Mas o problema é quando a nossa confiança e o nosso trabalho se encontra somente nisso. Quando nós não pensamos que a nossa vida não se resume ao nosso trabalho, à nossa profissão, não se resume à nossa empresa. Muita gente que coloca a sua vida na profissão, no seu trabalho, naquilo que desempenha, quando perde, ela perde o sentido e o significado de tudo aquilo que ela faz. Quando ela é mandada embora, é como que se a vida dela perder sentido. Quando a empresa quebra, a vida dela passa a perder sentido porque ela confiou plenamente naquilo. E a nossa confiança não deve estar num trabalho, numa profissão, naquilo que desempenhamos. Pelo contrário, a nossa confiança ela deve estar em Deus. O nosso tesouro não deve ser na terra. Jesus ele fala: não ajunteis tesouros nessa terra, ajuntais tesouros nos céus. O nosso foco e nosso objetivo deve ser sempre a eternidade. Não que não devamos trabalhar e crescer. Pelo contrário, devemos fazer isso sim. Quanto mais eu cresço, mais pessoas eu consigo ajudar, mais pessoas crescem comigo automaticamente. Mas agora eu não posso ser como esse homem louco que simplesmente vivia em prol do seu negócio. Não pensava em ninguém, não pensava no dia de amanhã, não pensava na eternidade. O que nós estamos preparando e para quem será? O que nós estamos preparando com relação à nossa vida? Para quem que a gente vai deixar tudo isso? Para quem que a gente vai deixar casas, carros, terrenos, enfim, dinheiro? A gente não consegue levar absolutamente nada dessa vida. Quando nós partimos, nem a roupa do corpo nós levamos. Do jeito que nós chegamos aqui na Terra, nós sairemos sem absolutamente nada. Então a Bíblia nos mostra que a vida não se resume a dinheiro, não se resume a ganhos nessa terra, mas vai muito além. A gente pode utilizar o nosso trabalho, a nossa profissão como uma ferramenta para ajudarmos outras pessoas, ajudarmos a nossa família, ajudarmos quem está próximo da gente. Mas ele não deve ser o único objetivo da nossa vida. Não deve ser para isso que devemos viver. Devemos viver em função de algo muito maior, que não está aqui nessa terra, que está nos céus. Então, que a gente possa aprender com a história desse homem, de que nós precisamos trabalhar para apresentarmos algo para Deus, de que precisamos trabalhar para apresentarmos algo para Ele. Esse algo que Ele nos pede não necessariamente é dinheiro, mas vai muito além disso. Essa história fica para gente, para que não sejamos como esse homem louco, que tenhamos prudência, que tenhamos sabedoria para vivermos a nossa vida de forma digna do Evangelho e deixando um legado para a posteridade. Não um legado apenas físico, porque tudo que é físico, todo bem
por melhor que seja uma hora, ele passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus, como o João ele diz, permanece para sempre. Então que façamos a vontade de Deus, porque aqueles que fazem a vontade de Deus, esses permanecerão para sempre. Esses deixarão um legado para a sua posteridade. Esses se eternizarão a partir daquilo que fizerem, porque não fazem para si, mas fazem para Deus. Que Deus assim nos abençoe. Paz e bem.